Boa tarde, amigos e amigas. É bom estar aqui novamente e trabalhar o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estar trabalhando aí a Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos estar pensando primeiramente os movimentos nacionalistas. Então, o que são esses movimentos nacionalistas? São movimentos que eles estão baseados em torno de quem? Em torno de um Estado. Em torno de um Estado que tenha matrizes comuns. Um povo que fale a mesma língua, que tenha os mesmos costumes, que tenham os mesmos desejos, os mesmos ideais. Então esses povos eles estão interessados em consolidar o que viria a ser os seus estados e o fortalecimento desses. Dentre esses movimentos que existiam na Europa, eu vou pontuar dois. O pan-eslavismo, que tinha aí como grande protagonista a Rússia, que tinha o desejo de colocar todos os povos de língua eslavas sobre uma única estrutura. E nós podemos citar o outro, que é o pan-germanismo, que é liderado pela Alemanha, que tinha também como interesse ocupar toda uma área ali da Europa Central de povos de mesmos costumes. Na aula anterior, quando eu falo sobre imperialismo, eu falo sobre esse desejo expansionista, esse desejo que alguns países tinham aí de expandir as suas fronteiras. Então tudo isso é parte desse nacionalismo, dessa estruturação dos estados modernos. Esses estados eles vão se consolidando e aí, por causa dessa consolidação e por causa do desejo imperialista, e desejo imperialista esse que tem como base a expansão do mercado consumidor e a expansão do poder dessas nações europeias, há uma corrida aí pela produção de armas e o fortalecimento dos seus exércitos, a fim de que essas nações elas pudessem consolidar os seus interesses. Então, pensar em Primeira Guerra Mundial não é só pensar em 1914 com ali o início do conflito e 1918 com o término. Existia todo um contexto, né? Existia toda uma conjectura do momento que estava amadurecendo, que estava propiciando aí a vinda dessa guerra. A tensão lá no Balcão, né? Então, os sérvios eles estão reivindicando aquela área. Área essa que está sob o controle do Império Austro-Húngaro, um território, e a outra parte está sob o controle do Império Turco-Otomano, que eram aí os grandes impérios do período, que eram os grandes bicho-papão dali da Europa, e isso gera um certo desconforto. Nós podemos aqui citar que os conflitos regionais, eles colocam às portas aí um conflito de grandes proporções. Então, 1871 a 1914, ele é marcado por esses conflitos regionais. Dentre esses conflitos, nós podemos citar aqui um conflito existente entre a França e a Alemanha. E durante aquele período, já existia aí o desejo do fortalecimento dessas potências e elas incorporam aí o serviço militar obrigatório. Então o jovem agora ele tinha que se alistar, está em prontidão. E a divisão da população é muito clara. Tinham alguns que estavam a favor do conflito, né? A favor de que definitivamente houvesse uma batalha entre aquelas nações, e existiam aqueles que eram mais pacifistas, né, que buscavam aquele sentimento de que talvez um conflito não seria muito bom, não seria interessante. É importante destacar aqui que muitas vezes a guerra naquele período ela era vista assim por alguns com um olhar um tanto quanto romântico, né? É um momento também que a Europa é marcada por uma expansão industrial como nunca antes vista, e que os países que estão saindo na frente para fortalecer as suas colônias fora da Europa e que estão enriquecendo, eles também estão querendo consolidar poder dentro da própria Europa. E aí eles começam a fazer a política de aliança.
Essa política de aliança ela tinha como interesse unir forças, tanto dentro da Europa quanto nas colônias, e ela também tinha como finalidade o isolamento dos rivais. Então, da mesma forma que eles estavam construindo o seu projeto hegemônico, o seu projeto de fortalecimento, vamos tirar aqui, por exemplo, a Inglaterra, da mesma forma que ela estava construindo o seu poder de dominação, ela também estava procurando uma forma de atrapalhar o projeto do outro, né? Atrapalhar os planos do outro, que era o seu concorrente, né? Então, nós podemos destacar aqui dois blocos, né? As potências centrais, que é a Alemanha, a Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. A Itália depois ela sai desse bloco aqui e ela passa para o outro. E nós podemos citar também a tríplice entente, que tem Grã-Bretanha, França e a Rússia. O início do conflito. Então, lá no ano de 1914, no dia 28 de junho, resquício daquele conflito entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, o jovem patriota sérvio, ele mata um representante, mata a tiros lá na Bósnia, o representante do Império Austro-Húngaro. E aí, o Império Austro-Húngaro, não contente com as medidas tomadas pelos sérvios, ele declara a guerra à Sérvia. E aí, como eu já pontuei para vocês, a política de aliança ela entra em ação aí, nesse momento. Por quê? Porque quando se declara a guerra à Sérvia, declara-se guerra também a todos os que estavam aliados a ela. E todos os que estavam aliados ao Império Austro-Húngaro vão defender o interesse desses, né? A guerra ela inicia-se lá em 1914 e até 1915 ela é marcada por um forte movimento bélico e de tropas. Então é aquele conflito inicial onde há aquela medida de força entre as nações. A Primeira Guerra Mundial também ela é significativa, ela é importante, porque ela envolve direta e indiretamente quase todos os países do globo. A segunda fase da guerra é a guerra de trincheiras. Então, o que era a trincheira? A trincheira ela era uma escavação, né, um buraco, e ali, dentro daquela escavação, eles tinham todo um aparato militar. Mas era um local que ele era muito ruim, ele era muito sujo, ele era insalubre, e muitos jovens eles morriam dentro daquele local. É uma guerra onde as pessoas, os países, eles estão lutando por pequenos pedaços de terra, por pequenas porções de território. E a terceira fase da guerra, que é a entrada, é uma fase transitória em que alguns países eles saem do conflito devido à perca de muitas vidas, à morte de muitos dos seus soldados e a perca econômica que era enorme dentro do conflito. E tem alguns países que diante do conflito se sentem invadidos, se sentem lesados por uma das partes e acaba entrando em um ou outro lado para defender os seus interesses. Então nós temos uma trincheira aqui, vocês podem ver aqui um soldado morto, aqui um outro soldado aqui, né? Ele aqui na ponta da trincheira, você pode ver aqui alguns equipamentos. Então aqui eles tinham praticamente tudo o que era necessário em partes para o conflito. Então nós temos também naquele momento a incorporação de algumas tecnologias. Dentre essas tecnologias nós podemos citar o uso do avião, o uso da metralhadora, né, que é desenvolvida e aprimorada posteriormente, o uso do lança-chamas, uma arma terrível, e temos os blindados e o
Submarino. Submarino é importante destacar ele porque a tecnologia de radar daquela época ela não era tão sofisticada. Então o submarino é uma arma extremamente destrutiva, por quê? Porque atacava os comboios, atacava as embarcações que traziam alimento e medicamento para os países que estavam dentro do conflito, que estavam de certa forma, aquelas cidades que estavam isoladas, já dominadas em parte pelo inimigo. E também ele destruía muitos navios por causa da dificuldade de detectar-se, né, o submarino. A mulher, até aquele momento, ela está no interior do lar, cuidando da família. Mas quando a guerra ela começa, quando ela se inicia, a mulher ela tem que sair de dentro do lar e ela tem que ocupar aquele posto de trabalho que antes era dos homens. Isso daí para a mulher é positivo porque a partir daí a mulher ela começa a desenvolver um novo olhar sobre a sua própria participação dentro da sociedade, o que vai vir a culminar depois em movimentos de mulheres para uma inserção maior dessa mulher dentro do mercado de trabalho, uma inserção maior dessa mulher dentro do âmbito da própria sociedade. Então a mulher ela sai para executar algumas atividades que antes era somente, na sua grande maioria, executada pelo homem. O final do conflito. Então, os Estados Unidos da América entra no conflito, lá no ano de 1917, traz consigo um grande contingente militar, traz consigo uma grande quantidade de armas, homens descansados, uma estratégia de guerra. E lá no dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha é acuada, resolve dar fim ao conflito. Quais as penalidades impostas ao derrotado, né, a Alemanha? A retirada de suas tropas dos locais ocupados. Então todas aquelas terras que a Alemanha ela tinha ocupado durante o seu desejo expansionista, ela tem que se retirar. Ela também perde grande parte das suas colônias, que ela havia conquistado também fora do seu território. Parte desses territórios eles são distribuídos entre os vencedores da guerra, né? O desmonte do seu aparato militar. Então ele tem que reduzir grandemente a sua estrutura militar, tem que devolver armas que foram apreendidas de outros países. A Alemanha tem que devolver essas armas, tem que indenizar os países que foram ocupados por suas tropas e a destruição feita por suas armas, e ela tem que se submeter à vigilância dos países externos. A Alemanha ela é meio que abandonada. Não acontece com a Alemanha o que aconteceu, por exemplo, no Japão, depois de Hiroshima e Nagasaki, que as nações foram lá ajudar a reconstruir o país. Não, a Alemanha é deixada à própria sorte. A Alemanha ela tem que pagar pelas dívidas da guerra, pelos ônus da guerra, como as pessoas dizem, mas ela não foi amparada por ninguém. Praticamente ela teve que assumir a culpa sozinha. Vamos pensar a Alemanha aqui internamente. Dentro da própria Alemanha, eles destituem o governo autoritário, que até então regia a Alemanha, e eles instituem lá uma república. Mas no interior da Alemanha, por causa do abandono, por causa das políticas externas voltadas para ela, há um sentimento de injustiça dentro da política e um sentimento de injustiça que amadurece dentro da própria população alemã. Qual é a herança desse conflito para a Europa como um todo? A destruição da estrutura industrial dos países invadidos, né? A desestruturação econômica de grande parte da Europa, devastação de plantações, estradas e portos, a falta de alimento
devido à própria estrutura da guerra, como eu já destaquei para vocês, o aumento do preço dos produtos. Se falta produto, quem tinha produto aumentou o preço, dada a escassez. O racionamento, que é uma consequência direta dessa falta de alimento, e o índice elevado de mortes entre civis. Então, mesmo pós-guerra, ainda pessoas vítimas das consequências diretas da guerra ainda estavam morrendo. E também durante o próprio conflito, as pessoas que não tinham esse treinamento militar, as pessoas que não estavam envolvidas diretamente na guerra, vamos citar aí os idosos, as crianças e uma grande parte das mulheres, eles são vítimas diretas do conflito. E a morte entre esses indivíduos ela é muito maior do que a morte entre os soldados. Então, a revisão de conteúdo. Então, vamos pensar no início que a Primeira Guerra Mundial tem todos aqueles antecedentes, né? Tem todo aquele movimento que está acontecendo baseado na nossa aula de imperialismo. Os países eles estão querendo expandir o seu poder, eles estão querendo expandir a sua hegemonia. Tem aqueles países que se fortalecem antes e tem aqueles países que demoram um pouco para se consolidar, para se fortalecer. Mas todos eles estão defendendo seus interesses dentro da Europa e fora da Europa nas suas colônias. E aí nós temos vários movimentos, os movimentos nacionalistas, que é aquele movimento de fortalecimento de uma identidade comum, né? E nós temos também aqui a corrida pela produção de armas, pelo fortalecimento de exércitos, para quê? Para consolidação da sua força, para consolidação da força desses países individualmente, primeiramente, e depois em grupo, para que eles pudessem ter aí os seus interesses imperialistas protegidos dentro e fora da Europa. O início do conflito, lá no ano de 1914, cabe aqui destacar, isso tem que ficar na sua mente, que essa data, ela é o início efetivo histórico da guerra, mas que esses conflitos, eles já haviam acontecido de forma regional, de forma bilateral entre esses países. O ano de 1914, ele marca um estupim do conflito global, mas que já vinha diante do amadurecimento dos conflitos regionais. As tecnologias a serviço desse conflito são eles o avião, o tanque de guerra, o lança-chamas, né, a metralhadora, né, e o submarino, né, que são utilizados aí com o propósito de produzir o máximo de mortes possíveis. Né. A herança do conflito, que é o que? Que é um descontentamento da Alemanha, que é a destruição de portos, que é a desestruturação da indústria, né, a falência econômica da Europa diante do conflito, né, e a Alemanha pós-guerra, que é uma Alemanha revanchista, uma Alemanha com sentimento de derrota, um sentimento de inconformidade diante da penalidade imposta à mesma. Então, fica aqui um forte abraço do professor Emisael para você. Espero que você possa ter apreciado essa aula que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que você possa fazer estudos adicionais sobre o tema. É um tema riquíssimo. Deixa a sua curtida no nosso canal, aí no YouTube, se você gostou da aula. Passa lá na nossa página do Facebook, deixa a sua curtida. Possa estar sempre olhando o nosso material lá no Instagram. A gente sempre vai estar deixando material para vocês lá. Um forte abraço do seu professor Emisael e até a próxima aula.